Você vai assistir um vídeo que particularmente me assombrou bastante. Eu sou juiz de direito há quase 25 anos, milito na área criminal e já militei por décadas na área da justiça da infância e da juventude. Nesse vídeo que você está vendo aí agora, você está assistindo o compartilhamento de droga entre crianças e adolescentes de uma mesma suposta família, se é que a gente pode chamar isso de família. É um fato brutal, inusitado, mas que infelizmente está ficando comum. A disruptura, a ruína das famílias, motivada principalmente pela perda dos valores e referenciais familiares e culturais que sempre prevaleceram na sociedade brasileira ao longo do cristianismo, ao longo da modernidade, que foi toda moldada pela doutrina judaico-cristã. E você vai se perguntar, o que isso tem a ver com as eleições próximas vindouras? Na verdade, a bronca com essa insegurança pública causada pela permissividade dos costumes não é direcionada, em específico, à direita ou à esquerda. E a gente não pode dizer que o candidato X ou o candidato Y aprova ou renega e repudia condutas permissivas, condutas que fomentem o uso indiscriminado de drogas, que fomentem a destruição da família e da juventude. Você não pode imputar isso diretamente a qualquer candidato, mesmo porque se ele defendesse tal estado de coisas em uma plataforma política, ele cometeria suicídio social, seria derrotado para sempre na vida pública. Mas, historicamente, isso aí que você está vendo demonstra a progressão do trato dos governos e ideologias ditas progressistas com o crime e o criminoso, tratando crime e criminoso como doenças e doentes sociais. O que eles também podem ser, mas não são só isso. Eles são um perigo para a sociedade, para os nossos jovens, para o futuro da nação, para a ideia de nação enquanto pátria, enquanto ideal de pertencimento. E nós não conseguiremos isso se permanecermos nessa trilha de disruptura, de ruína, de destruição dos nossos valores conservadores que ainda permanecem em voga, precisam estar em vigor e que devem servir como norte para que os nossos futuros brasileirinhos e brasileirinhas tenham uma vida um pouco menos sórdida do ponto de vista do uso de drogas, do ponto de vista da criminalidade, da perniciosidade, do ponto de vista da sexualidade exacerbada, que é o que você está vendo nessas imagens, que graças a Deus estão com as fisionomias desfiguradas, porque se tratam de menores. É necessário conservadorismo. Você não pode simplesmente abandonar aos valores do passado em busca de uma pseudo-modernidade que só está levando o Brasil e os brasileiros para o buraco. Isso vai muito além de economia. Nós perdemos aquela noção de direito natural e de direito constitucional, e o direito natural antecede o direito constitucional, de que todos nós temos direito a viver sem medo. Isso, aliás, é um dos artigos da Constituição dos nossos bravos irmãos do Norte dos Estados Unidos da América. Nós temos o direito de viver sem medo. E com esse falso progressismo que procura abolir valores familiares, valores cristãos transcendentes, nós vamos perder por completo o rumo da felicidade das gerações futuras. Os direitos de quarta geração, o direito que Norberto Bobbio dizia que devemos garantir para os nossos descendentes. Nós não vamos conseguir isso com esse excessivo progressismo que procura romper com todos aqueles valores do passado que já se mostraram histórico e longevos, bastante bem-aventurados para o homem viver em sociedade pacificamente. A sociedade cristã pacificou a humanidade. A perda desses valores destrói os lares e cria o ódio polarizado, inclusive o ódio político polarizado. Como é que você resolve isso? Com um Estado que funciona, com leis rígidas. Nós, principalmente nós juízes, nós temos que entender que às vezes para ser bom para a pessoa, você é obrigado a ser ruim, entre aspas, para a pessoa. É como um pai que é obrigado a castigar um filho para melhorar esse filho. Nós precisamos de bons juízes, de um maquinário judiciário perfeito, o próximo da perfeição, sem excesso de serviço,
um juiz preocupado em julgar, e somente em julgar, em administrar a paz social através das leis e do direito, e não em governar o país, e não em fazer o trabalho do chefe do Poder Executivo, e não em se imiscuir nos demais poderes da República, e não em trabalhar contra e pró o presidente da República. Nós precisamos valorizar as nossas polícias, admirar as nossas polícias, e não ver a polícia como inimiga. Você tem que ter admiração pela política boa, que valoriza as instituições, que não fomenta o ódio, que não cria figuras de linguagem pesadíssimas, simplesmente para destruir o seu adversário. Você tem que procurar o tempo todo fazer a sociedade funcionar, para que nós voltemos, e voltemos pelo voto, pelas nossas atitudes, pelo nosso civismo, e voltemos pela nossa religiosidade aos bons tempos em que podíamos viver sem medo. Diante desse futuro progressista que nós estamos vendo aí, eu estou me vendo obrigado a dar um passo atrás. 10 passos atrás, se necessário for. Voltar para as catacumbas da antiga Roma, do nascimento da Igreja Católica, talvez seja melhor do que acompanhar um progressismo doente que nos entrega para o vício, para a falta de coesão familiar, para a falta de valores morais. É por isso que é importante reabraçar o civismo da bandeira, do hino, do pavilhão, do amor à pátria e parar de enxergar isso como política partidária. Passar a enxergar isso como uma recuperação de valores que nos permita pensar o Brasil e votar pelo Brasil como realmente o Brasil precisa ser pensado e precisa ser votado, sem mentirinhas, sem calúnias, sem perseguições, sem chamar de fascista ou de nazista quem apenas é conservador na sua maneira de ver o mundo, sem perseguir a pessoa pela ideologia político-partidária, no entanto, não permitindo, em hipótese alguma, que essa ideologia política-partidária interfira no funcionamento do governo ou norteie uma oposição absolutamente irresponsável, que não pensa nas próximas gerações, só pensa nas próximas eleições. E sobretudo, quando forem chamar alguém de fascista, lembra que o fascismo é um pouco primo irmão do nazismo, e por falar em nazismo, tomem conhecimento e divulguem uma entrevista dada por um então jovem político em meados da década de 70 para a extinta revista Playboy. O entrevistador da Playboy pergunta para o político: quem você admira? O político responde: Mao Tse-tung, que era então um ditador chinês que matou milhares para manter o poder comunista na China. O entrevistador vai além: mais alguém? E o então jovem político responde: Hitler. Mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer, a disposição, a força, a dedicação. Esse jovem político era e é Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam, senhores, que a coisa não tem nada a ver com direita ou com esquerda. A coisa tem a ver com história. Se a gente não respeitar a nossa história, se a gente não observar a nossa história, vídeos como esse que você viu vão se tornar a realidade mais comum das ruas, de um povo que sempre foi conservador, sempre preservou valores familiares e cristãos, e éticos e cívicos, e que progressismo algum merece, ou pode, ou tem o direito de atacar, porque assim o fazendo vai destruir um país e a sua calmaria, e a sua tranquilidade, e a sua paz social para as nossas gerações vindouras, que é uma obrigação que nós todos temos, que é garantir um futuro melhor para a nossa nação e para os nossos filhos. Então, portanto, na hora de votar, vote com consciência, não vote com base em mentira. E opte, escolha uma transição de mundos segura que preserve os bons valores de outrora, de um passado que só nos fez e faz bem, ou assuma os riscos de uma ruptura brusca, cultural, moral, religiosa e ética, que talvez nos coloque no cadafalso de um futuro torpe e de uma inexorável insegurança jurídica e social. Votem com civismo, votem com garra, votem com amor ao próximo. O principal mandamento de Jesus. Está na hora de ter amor ao próximo, até o seu adversário político, porque o futuro não é só seu, não é só dele, é de todos. Todo mundo merece felicidade, na medida de seu merecimento, na medida de sua dedicação e de sua luta
e de seu mérito. E é isso que uma sociedade justa tem que garantir. Vamos todos votar com Deus.